Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês nesse espaço de entrevista, no João Mendes Entrevista. Sempre um convidado, uma convidada especial para a gente conhecer da história, conhecer a trajetória, método de estudo. E hoje eu vou entrevistar uma delegada e vai ser muito legal conhecer a história dela. Eu cheguei a ela através de uma indicação. Um aluno virou para mim e falou assim: professor, queremos ouvir mais delegados, delegadas. E eu falei assim: olha, legal. Ele falou assim: olha, tá aqui, eu vou te indicar a Kênia. E a Kênia, eu mandei mensagem para ela, ela aceitou prontamente. Kênia, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, o prazer é meu. Legal, legal. E aí, pessoal, vou falar aqui um detalhe, né? Quando eu mandei mensagem pra Kênia, o sobrenome dela é Ferrari, né? E aí a gente tava batendo aqui um papo antes, né, Kênia? Aí eu falei assim: Kênia, você é do Espírito Santo? Ela falou assim: sou. A sua família é de Colatina? Ela falou assim: é. Eu falei: gente, a minha esposa é Ferrari e a família é de Colatina. E aí parece que o avô dela era irmão do pai ou do avô da minha esposa, enfim. Então eu tô conversando aqui com uma potencial prima da minha esposa que a gente não conhecia. Muito legal, Kênia. Bacana. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite. É. Obrigada. Vamos lá. Kênia, a gente quer conhecer você, quer saber da tua história. A gente quer saber, assim, como foi a tua trajetória. Então, eu vou te fazer, assim, uma série de primeiras perguntas e aí você pode desenvolver da melhor forma. Você você sempre quis fazer direito? Quando você fez direito, você sempre quis ser delegada? Ou o concurso delegado foi uma ideia que surgiu posteriormente? E como é que foi da faculdade até você passar? Você só fez esse concurso delegado, fez outros concursos, teve reprovações, não teve? Enfim, queremos saber tudo aí da tua trajetória. Tá. Então, escolhi fazer direito, eu tinha 13 anos. Eu não sei dizer exatamente o que que me levou a escolher o curso, mas eu lembro que eu botei na minha cabeça que era isso que eu queria, foi isso que eu fiz. E aí, a vontade de ser delegada, eu acho que surgiu na faculdade. Eu nem tinha tanto contato assim com delegados, não, eu acho que eu não tive nenhum professor, não tive nenhum professor que era delegado, a maioria tinha juiz, MP e advogados, né, no geral. E aí eu falo que eu queria ser delegada, tanto que a faculdade inteira, praticamente, eu sempre falei que eu queria ser delegada, todo mundo já sabia que eu era delegada, e assim foi. Só que eu acho que a idealização é muito diferente do que a prática e do caminho que você tem que percorrer para poder alcançar esse objetivo. E eu nunca fui uma aluna assim brilhante, mas eu sempre tive facilidade de acompanhar tanto na escola quanto na faculdade, assim, claro que algumas matérias mais do que outras. E sempre fui aquela aluna de estudar a véspera de prova, né? As matérias que eu gostava mais, por exemplo, eu sempre gostei de penal, né? Processo penal, era a minha matéria preferida a vida toda da faculdade. Então, assim, eram as minhas melhores notas. Eu sempre tirava nota muito boa porque era algo que eu gostava e que eu gostava de estudar e tal, mas eu não tinha aquele hábito de estudar todos os dias, eu só estudava para prova e tal. Então, quando eu saí, e na época que tem bastante tempo que eu formei, né? Na época o concurso não era tão grande quanto é hoje. Então, tanto que na minha sala praticamente não tinha ninguém já estudando para concurso. O máximo que as pessoas fizeram foi estudar para a OAB, né? Uhum. Então, eu não tinha esse pensamento de já começar a estudar na faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade e tal, fui falar, agora tem que estudar. Eu acho que talvez na minha cabeça, eu achei que fosse algo que ia ser fácil, igual, sei lá, minha vida acadêmica, assim, de uma certa forma, que eu não precisaria, talvez, fazer um esforço tão grande, que não esforço, assim, talvez, de incapacidade de conseguir absorver conteúdo, mas aquele esforço da disciplina, que, querendo ou não, concurso, você tem que ter uma regularidade de estudo, porque são muitas matérias cobradas ao mesmo tempo, e se você não vai acumulando aquele conhecimento, é difícil você, né, chegar numa prova e conseguir alcançar a pontuação necessária. E eu acho que isso, para mim, foi um baque muito grande. Além, claro, que eu falo que eu não tinha uma maturidade, assim, de. Eu acho que de entender que eu deveria fazer certos sacrifícios para alcançar meu objetivo. Eu, sei lá, talvez na minha cabeça imatura, eu achei que, por achar que talvez seria fácil, que aquilo ia cair do céu, não sei. Então, eu demorei para criar essa maturidade de
fazer o que tinha que ser feito para conseguir alcançar. E, ao mesmo tempo, criou uma certa insegurança em mim, não sei, de eu não acreditar que talvez eu seria capaz de passar no concurso. Então, isso foi algo que me acompanhou durante um tempo, e eu demorei, assim, eu fiz terapia e tal, foi algo que eu fui trabalhando e melhorou muito em mim. Então, o que acontecia? No começo, eu achava assim, se eu não consigo passar com o conhecimento que eu tenho, então é porque, sei lá, talvez eu sou capaz, ou né, eu sou burro por algum motivo, alguma coisa assim. Eu tinha essa insegurança na minha cabeça. Então, o que que eu fazia? Então eu não vou estudar direito, porque se eu não passar, eu tenho a desculpa de que, eu não passei porque eu não estou estudando, e não porque eu não sou capaz, sabe? Então, eu tive esse conflito, assim, interno em mim. E só que o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas e tal, só que eu nunca abandonava a minha vontade de ser delegada, realmente era o que eu queria. E aí eu acho que chegou no momento que eu falei assim, realmente, agora eu tenho que decidir o que eu quero fazer. Ou eu vou ficar empurrando isso com a barriga e deixar o tempo passar, ou eu vou ter que assumir que é isso que eu quero e correr atrás e fazer direito. Então, e aí eu falei, não, é isso que eu vou fazer. Aí eu trabalhei essa insegurança e tal, melhorou bastante. E aí eu comecei a estudar com aquela regularidade. No começo, eu estudava muito, fazer videoaula e tal, e estudava lendo livro. Só que, não que são métodos inúteis, de forma nenhuma, mas na minha cabeça, o que que eu fazia? Eu ia para a aula, assistia a aula, só que eu não tinha aquele após, que é você estudar em casa. E é isso que tem que ser feito, porque eu acho que a videoaula é bom para você ter uma visão geral, né, do assunto, da matéria, às vezes facilitar para você entender algum assunto que você tem mais dificuldade, mas só aquilo não vai fazer você fechar uma prova, né, ou tirar uma nota muito alta. Você tem que ter outras formas de estudo, tem que ter aquela parte de disciplina. E aí, isso também que eu fui adquirindo, a disciplina de estudar todos os dias, não só ver a aula, né, não só fazer aquilo, o básico, de sentar a bunda na cadeira e continuar. E também eu sempre fui muito desorganizada, assim, eu não sou. A disciplina para mim é uma coisa difícil e eu sou meio desorganizada, minha cabeça funciona meio bagunçada. Então, era uma outra dificuldade que eu tinha, de organizar o meu estudo, né? Tipo, o meu cronograma, o que que eu ia fazer, eu perdi muito tempo nisso. Às vezes eu não, e no começo eu não estudava, eu não lia lei, não lia jurisprudência, não fazia questão. Todas essas coisas assim que hoje eu vejo que são essenciais para você conseguir passar numa prova. Então, para mim, tudo mudou quando eu consegui, né? Eu contratei, paguei uma pessoa para organizar isso tudo para mim. E fazer, além do cronograma organizado, inserir essas coisas que eu não fazia. Então, eu passei a estudar o assunto, né? Ou dos meus resumos, ou PDF, tal, algo que seja, mas também fazer revisão, fazer questão, lia lei. E aí foi isso que eu fui evoluindo. E eu lembro que talvez o ponto de virada para mim foi quando eu cheguei a fazer provas, quando eu não estudava direito, né? Eu gosto de falar assim que eu estudava errado. Eu cheguei a fazer provas, mas na minha cabeça eu ia fazer prova meio que como se fosse um teste. Então eu não ia com aquele pensamento de que eu tinha condições de passar. Eu só ia testar a prova, né? Pegar a experiência. E então, consequentemente, eu não estudava todas as matérias que estavam no edital. Eu ficava no meu estudo, né, que já estava programado, né, do núcleo base para delegado, e aí eu ia fazer a prova. Claro que eu não passava, porque só isso, né, você precisa dos outros conhecimentos. E aí eu lembro que quando eu fiz a prova foi em 2017, se não me engano. Eu fiz a prova do Mato Grosso. E aí eu não passei, só que aí eu falei, não, eu vou corrigir a minha prova, mas eu vou analisar só as matérias que eu efetivamente estudo. E aí, quando eu fiz esse cálculo que eu analisei, eu tinha acertado, eu acho que era mais ou menos uns 80% das questões. Eu acho que a pontuação não foi 80 porque era CESP, então tirava uns pontos de erro e tal, era múltipla escolha. Mas eu lembro que, no geral, das questões acertadas, foi mais ou menos isso, uns 80%. Aí eu pensei assim, eu falei, gente, se eu tivesse feito, né, esse tanto de acerto na prova inteira, eu teria passado no objetivo. Então, foi aí que talvez também fortaleceu aquela coisa. Não, eu tenho condições de passar. Eu estou evoluindo, assim, né? E aí foi 2018, foi o ano que eu tive, que eu fiz várias provas, né? Eu fiz 4 provas. Foi São Paulo, Piauí, Minas e Rio Grande do Sul. E aí eu passei na primeira fase. Aí foi a primeira vez que eu passei em primeiras fases, que foi Piauí e Minas. O Piauí eu passei na discursiva também, só que lá era só cadastro de reserva.
e eu tinha ficado em 100, mais ou menos, e eram só 45 vagas de cadastro de reserva. Tipo, eu fiquei muito bem, né, colocada assim, de finalizar, só que tinha essa peculiaridade. E aí eu falei, eu vou investir uma grana, porque era muito caro, né, viajar para lá, várias fases, e a chance das pessoas irem saindo da minha frente e eu conseguir chegar nesses 45 é baixa. Então eu desisti. O São Paulo, eu não passei por uma questão da objetiva, e Rio Grande do Sul era ponto quebrado também. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 4 pontos do corte. E foi uma prova muito difícil e tal, tinha português, assim. Mas eu fiquei tão feliz assim, falei, cara, eu tô. Oh, meu Deus, caiu. Eu falei, eu tô indo no caminho certo, né? Aí em Minas, só que Minas me deu uma derrubada, porque eu passei no corte da objetiva, na discursiva eu fiz uma nota muito boa, só que somava as duas, eu fiquei para acho que 1,25 de ir para a prova oral. E aí não passei, aí eu fiquei arrasada e tal, fiquei meio mal, assim, falei, o que que eu vou fazer? E também, talvez esse também foi outro ponto de virada para mim, porque na minha cabeça eu acho que eu absorvia os julgamentos externos, talvez eles nem existissem exatamente, mas na minha cabeça eu achava que as pessoas estavam me julgando que eu deveria ter um plano B, né, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar que tinha que ter um plano B e tal, só que sempre que eu pensava nisso, eu ficava triste, porque não era o que eu queria. E aí eu li um livro que nem fala exatamente sobre isso, o nome é A Guerra da Arte, é muito legal esse livro. E ele fala do Steven Pressfield. Ele fala sobre vencer a resistência para fazer o que tem que ser feito, mais ou menos isso, mas ele faz mais voltado na questão de escrever, né? Ele é escritor, então é um livro de não ficção, ele falando mais ou menos isso. Só que se aplicava muito a mim. E aí eu falei assim, eu não estou disposta a abrir mão ainda do meu sonho, né? Do meu objetivo. E pelo contrário, eu estou disposta a dedicar mais do meu tempo para alcançar o que eu quero. E aí foi aí que eu falei, realmente, eu não quero um plano B, eu quero tentar e fazer tudo que for possível para eu alcançar esse objetivo. E aí eu continuei, aí em 2019 teve Espírito Santo, eu passei super bem colocada, só que foi aquele concurso louco, né, que até teve índice de fraude, eles anularam depois. E aí veio a pandemia, deu uma pausa, e depois vieram os concursos, depois a bateria de vários concursos. E aí eu passei em 3 concursos, assim, e passei até o final. Claro que só em Minas eu fiquei dentro das vagas, e já fui chamada, mas os outros dois, assim, eu passei, e Rio Grande do Norte, eu acho até que me chamaram agora, mas eu já tinha desistido, né? Que é mais longe da minha casa. E aí foi isso. E aí eu tomei posse e agora eu sou delegada. Muito legal, parabéns. E É, eu quero. Já tenho algumas perguntas aqui interessantes para te fazer, mas eu eu quero só deveria entender. falar aqui e foi embora. Não, não, mas foi, não, foi ótimo, foi ótimo. Eu quero só entender a cronologia para eu anotar aqui. Você se formou em que ano? Final de 2010, 2011, Tá, né? Minha formatura foi janeiro. tá. 2010. E aí você passou agora em 2024 ou 3? Não, 22. Peraí que minha Tá, câmera tá. 22. É. Tá. Então a gente está falando aí de um período de 12 anos, que foi um período aí acidentado, né? Hora estudando, hora não, enfim. Tá. É, você falou, assim, você tocou várias vezes num ponto que eu quero te deixar muito à vontade para você falar, Uhum. que foi a questão de muitos conflitos, né? Você usou essa palavra, né? Insegurança, de não se achar inteligente, né? Enfim, ah, medo, né? Você falou que teve esse livro que te ajudou. Eu queria entender um pouco como é que foi isso, assim, né? Como é que você teve, como eram esses conflitos e o que você fez, o que que te ajudou a superar esses conflitos? Porque, assim, esse tipo de conflito, ele é muito comum. Eu ouço muito as pessoas relatando isso, né? As questões da mente, das emoções, às vezes elas são. Eu sei que você está tendo aí alguma. Não, tá Não, indo. É mas porque tá indo, mas pronto, não, eu mas acho que. tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Enquanto você ajusta aí, eu vou perguntando aqui pra você. Uhum. Essas questões, assim, de pensamento, força mental, os conflitos emocionais são muito fortes e tem muita gente que, às vezes, para no meio do caminho, para na estrada exatamente
por causa desses conflitos. E aí eu acho que se você puder falar um pouco melhor sobre isso e como e o que te ajudou a superar, eu acho que pode ajudar muita gente nesse Com momento. com certeza. Então, eu acho que teve muito da parte daquilo que eu falei de maturidade mesmo, de ver que eu precisaria abrir mão de coisas, e eu sempre tive muita dificuldade com essa coisa da disciplina. Então, eu não tinha o costume de estudar todos os dias, né, de ter aquela rotina de estudo regular. Só que o que acontece? Eu acho que justamente, talvez foi esse o ponto, a necessidade de eu precisar ter uma disciplina, né, uma regularidade de estudo dar todos os dias, que era completamente diferente do estudar para uma prova na faculdade ou na escola, que fez isso, talvez, que deu esse choque na minha cabeça. Porque eu achava que é idiota isso, mas é meio que o nosso inconsciente. Se eu pensava assim, se eu precisasse me esforçar muito, significava que eu não era capaz, que eu não era inteligente, sabe? E eu sempre falo de livro porque eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de, quando eu me interesso por um assunto, eu vou atrás e tal, eu sou assim. E teve um outro livro também que eu li, que é Mindset. E ela também clareou muito a minha cabeça, porque ela fala desses dois tipos de pensamento. E eu via que eu tinha o pensamento fixo de que se eu precisasse me esforçar, significa que eu não era inteligente. E não o contrário, né? Que quanto mais eu me esforçar, mais eu vou conseguir, né? Que desafios são coisas boas, porque a gente consegue evoluir. Então, isso foi muito legal também, porque me fez ter uma clareza e entender como que meu cérebro estava funcionando. E eu falei também que eu fiz terapia que me ajudou, né, a lidar com essas crenças, né, negativas que eu tinha em relação a mim, mas também ter esse conhecimento geral de como o meu cérebro funcionava e que isso não significava que eu não tinha capacidade, mas só que eram situações diferentes, né? Eram necessidades diferentes. Por que a necessidade, às vezes, de você. Porque, pensa, é até injusto você competir com uma prova de uma faculdade que você vai, sei lá, a matéria de um bimestre, você faz uma prova e um concurso é uma matéria assim de 5 anos de faculdade, praticamente, também em um dia e 100 questões. Então, é até ilógico, se a gente for parar para pensar, você querer competir o nível de estudo para passar numa prova, né, de faculdade e num concurso. É completamente diferente. E outro ponto também que eu acho que eu fui tendo conhecimento, eu tinha aquela visão, a necessidade de, sei lá, aprender, de saber o assunto, de aprofundar, tanto que às vezes eu estudava muito por livro. E aí, depois com o tempo, né, com o amadurecimento até dos estudos, eu fui tendo essa visão que, na verdade, você não tem que estudar para aprender a matéria no sentido, sei lá, fazer uma tese de mestrado ou ser especialista naquele assunto. Na verdade, você tem que estudar para aprender a fazer prova. Tipo, o concurso não é uma medida de conhecimento de inteligência, de profundidade. É uma medida objetiva. Então, você tem que estudar com a visão de aprender a fazer a prova. Às vezes você fica brigando com questão ou querendo entender muito o assunto, só que a forma como ele é cobrado numa prova é uma forma bem superficial, objetiva, que você não precisa demandar tanto tempo naquilo para conseguir acertar a questão, por exemplo, né? Então, essas coisas eu fui aprendendo no caminho. Eu respondi mais ou menos a sua pergunta? Respondeu sim. Eu, aliás, adorei o que você falou aqui, que eu tô anotando aqui, né? Concurso não é medida de conhecimento ou profundidade, mas de saber fazer prova, né? Muito Sim. legal. Esse livro da Carol Dweck, É, né, que é o Mindset, ele é fantástico, né? sim. E ele fala muito dessa questão da mentalidade, né, fixa, enfim. E você falou assim, crenças negativas, né? O pessoal na área de coaching, autoajuda, fala muito em crenças limitantes ou crenças negativas. E é interessante que, em geral, as pessoas terminam pegando meio que ranço, né? Isso é papo de coaching, isso é papo de autoajuda. E termina jogando, tipo assim, aquele ditado, né? Ao invés de você jogar a água do bebê fora, você joga a água, o bebê joga tudo fora, né? E você perde, às vezes, coisas que são preciosas. E é muito verdade isso que você falou, né? Assim, existem crenças na nossa mente que elas limitam a gente. Daí o nome crença limitante, né? Por mais que isso possa parecer um papinho de, papo de coaching, papo de autoajuda, papo... Cara, mas isso é uma verdade, né? Assim, o que a gente crê, isso determina muito para onde a gente vai, né?
Eu me lembro que uma vez eu tava numa viagem, tava eu, minha esposa, tava minha sogra, tava a prima, tava algumas pessoas, né? A prima da minha esposa, enfim. E aí, a gente tava andando na frente. Olha que interessante, que a gente tava andando um pouco na frente e a minha sogra tava andando atrás. Só que minha sogra, ela já teve AVC, então o lado direito dela é um pouquinho devagar, né? E ela tava andando um pouco atrás com a irmã dela, com a prima, enfim. E eu e minha esposa um pouquinho à frente. A gente entrou no nosso prédio, onde a gente estava, né? Tinha alugado, a gente entrou no prédio. E de repente a gente ouviu um barulho de um carro batendo, um barulho muito alto e muito perto. Na hora, a minha esposa pensou assim, gritou minha mãe, porque achou que poderia ser a mãe dela. A gente voltou correndo e, graças a Deus, não tinha sido nada com a mãe dela. Mas naquele segundo que ela falou minha mãe, a gente acreditou ou imaginou que poderia ter sido com ela. Eu fiquei trêmulo. Eu fiquei trêmulo, o coração ficou acelerado, não tinha nenhuma verdade naquilo, mas a minha mente acreditou que poderia ser. A gente ficou acho que uns 20 minutos ainda naquele estado assim de choque, né? Isso é para mostrar como quimicamente a nossa mente ela influencia muito a gente, né? E é muito legal isso que você falou de você ter ido atrás desse conhecimento, né? De ter lido livros, né? Eu gosto muito de neurociência também, vou atrás para saber ler livro, fazer uma terapia, isso ajuda bastante, né? Muito legal, muito legal. Eu gosto bastante e eu acho que isso que você falou também dessa nossa reação vem muito do nosso cérebro reptiliano, né? Tipo, dos primórdios e quando a gente foi evoluindo enquanto ser humano, assim. E o nosso cérebro, ele não sabe o que que é verdade e o que que é mentira. Então, a partir do momento que você pensa uma situação, o cérebro entende que aquilo está acontecendo, que aquilo é real. Então, os efeitos no seu corpo e no seu comportamento são como se aquele fato fosse verdade, que foi o que você contou da história com a sua sogra. E isso acontece até hoje, assim, tanto que muita coisa, às vezes, de ansiedade, estresse que a gente acaba passando, é por imaginar situações futuras que a gente não sabe se vão acontecer, né, se vai acontecer, só que o cérebro entende que aquela situação está acontecendo, e aí começa a ter efeito no seu corpo. Você não consegue dormir direito, fica, né, com o coração acelerado e tal. E acontece muito isso com estudantes de concurso, porque a gente tem que lidar com uma situação futura que você não sabe se e nem quando vai acontecer. Então, esse apego que a gente tem, né, lá na frente de querer chegar naquele objetivo e focar só naquilo, acaba tirando a gente do momento presente e causando um transtorno no nosso próprio corpo e atrapalha também até estudar. Então, uma coisa também que eu vejo que é muito importante e eu, assim, não é algo que eu domino, não. Eu ainda tenho questões até hoje. Só que eu tento fazer isso, manter o meu pensamento no momento presente, no que eu posso fazer agora, no que eu estou fazendo. Eu tenho vários seguidores, assim, que estudam, me mandam mensagem e tal, e eu adoro responder, assim, quando eles me mandam mensagem, eles falam muito isso de, ai, a prova tá chegando, tô nervosa, não sei se eu vou conseguir. E aí eu falo para eles, eu falei, olha, a única coisa que você tem controle, a única coisa que você pode fazer é estudar. É só isso que você pode fazer. Não tem como você garantir o resultado que vai vir. Tanto que eu falo que eu, com o mesmo nível de estudo, no mesmo período, eu reprovei em provas e eu passei em outras. Eu dou o exemplo dessa minha prova de Minas, que a minha última, acho que a minha prova oral foi, sei lá, março, eu acho. Março, abril, não lembro exatamente. E eu fiquei, depois da prova oral, acho que eu fiquei em quarto lugar no concurso, eu fiquei muito bem colocada. Minha pontuação foi muito boa. E 2 meses depois, eu fiz a prova de São Paulo e eu não passei no objetivo por uma questão. Então, assim, será que eu era inteligente e depois não era mais? Não, não é. Tem vários fatores que influenciam. Então, eu falo, não tem como a gente querer controlar o resultado. A gente só pode controlar o que a gente faz hoje, que é estudar. Então, fica calmo. Às vezes, a gente quer tanto uma coisa que nem sempre aquilo que a gente almeja é o melhor para a gente. Tem tantos, né, ainda mais quem estuda para concurso estadual. Pô, tem 27 estados no Brasil. Você pode passar em qualquer um. Quem garante que o que você escolheu é o melhor para você? A gente não sabe do futuro, né? Então, a gente fica tentando controlar essas variáveis que não estão no nosso controle e acaba gerando ansiedade, estresse, medo, né? E atrapalha até a estudar e a nossa caminhada. Com certeza. Muito interessante tudo que você falou, né? Sobre essa questão do sistema reptiliano, né? Enfim. E eu sou meio maluco também.
eu gosto de pegar, assim, essas coisas pra dar uma estudada, né? Eu peguei, já tem um tempo isso, eu peguei o manual de psiquiatria pra ler algumas coisas. Olha só que doideira, né? E, Você é pior que eu. tamo... E aí eu fui ver sobre ansiedade. Por que que eu fui ver sobre ansiedade? Primeiro porque é o mal de todo mundo, né? Todo mundo, em maior ou menor medida, tem a sua ansiedade. Segundo, porque eu tenho muito aluno que fala, relata, um dos maiores problemas das pessoas é a ansiedade. Ansiedade e disciplina, né? É, E aí eu fui tentar entender um pouco mais sobre ansiedade, e óbvio que eu tô longe de ser um especialista, mas eu peguei uma coisa ali, Kenny, que eu achei muito interessante, que fala o seguinte, que a ansiedade, ela tem uma relação muito próxima com o medo, né? E o medo, ele tá ligado a alguma ameaça. Então você identifica uma ameaça, e aí o medo te faz reagir, que é aquele fight or flight, né? O lute ou fuja, né? Então, ou você luta ou você foge, né? É a reação do medo. Só que a ansiedade, ela é uma variação disso. A diferença da ansiedade para o medo é que a ansiedade está olhando para um risco futuro. Então você olha para alguma situação, você projeta alguma coisa que gera para você alguma ameaça, Uhum. a ameaça te faz reagir, que é ou lutar ou fugir, né? Enfim. Então, quando a gente. Isso é muito legal para mim, né? Pessoalmente, e eu falo isso para os alunos também, que assim, você tá ansioso, você tá percebendo que tá ansioso? Então para, faz uma reflexão. Alguma coisa que você está projetando está gerando um medo. Se tem algum medo, é porque tem alguma ameaça. Que ameaça é essa? Aí pode ser a ameaça de ser reprovado, a ameaça de não ser aceito socialmente, a ameaça das pessoas criticarem, né? Tudo isso é medo. E acho muito legal você trazer isso e permitir a gente mexer um pouquinho nesse assunto, porque pode ajudar as pessoas, né? Então, antes de avançar, eu quero pegar duas lições que você deixou muito preciosas aqui. Uma, Uhum. estudar sobre o assunto para se conhecer. E dois, procurar uma ajuda, né? Como você fez, né? Você fez lá a terapia, achei isso muito legal. Eu E acho aí, que o fala. não, finalizando, eu acho que o autoconhecimento é essencial, assim, porque, por exemplo, todas as questões talvez que eu tinha eram de projeções que eu fazia que talvez não eram reais. A partir do momento que você se autoconhece, você sabe quem você é e você sabe tanto as suas limitações quanto as suas qualidades, né, as suas vantagens, você consegue ter uma visão real da situação. E aí, com isso, você consegue trabalhar nos pontos que você precisa, porque realmente às vezes, eu me sinto incapaz em determinado assunto. Por que que eu me sinto assim? Reflete. Realmente, eu sou incapaz porque eu não tenho o conhecimento necessário ainda. O que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, se você tem uma visão real de quem você é, você nem se coloca nessa posição de vítima do mundo. Ai, eu sofro, nada dá certo para mim. E também nem fica sendo muito rígido com você mesmo, exigindo de você algo que realmente você não tem, ou né, um resultado que talvez você ainda não chegou naquele patamar. Então, eu acho que talvez a minha dica ou o conselho que eu daria, principalmente é isso, ter autoconhecimento, justamente para poder exigir nos pontos que realmente precisam ser exigidos e também ser gentil com você nos pontos que realmente às vezes não estão no seu controle ou que né, não são reais, não fazem sentido para a sua vida. E aí eu te pergunto, para quem está estudando para concurso público, a pessoa pode pensar que de repente dedicar um tempo para poder buscar esse autoconhecimento, ler um pouco mais sobre esse assunto, assistir podcasts, vídeos que são interessantes na Uhum. internet. Isso não seria uma perda de tempo de estudo? Depende. Eu acho que poderia ser uma perda de tempo se você usar isso como subterfúgio para não estar estudando. Mas não seria uma perda de tempo se você soubesse colocar aquilo pontualmente dentro da sua rotina, porque eu acredito que isso faria você melhorar e até estudar melhor. Então, é o que eu falei do autoconhecimento. Eu estou assistindo esses vídeos na hora que eu devia estar estudando, porque eu estou usando isso de desculpa para não estudar, ou não, eu fiz a minha meta, fiz o meu planejamento, e no meu tempo livre, que nós temos que ter tempo livre, óbvio, eu tô realmente buscando outros. Em vez de, sei lá, ficar rolando no Instagram, vendo coisa inútil, assiste podcast de algo que talvez vai te edificar, né? Vai trazer um conhecimento para você que vai melhorar até a sua vida durante o estudo. Legal, legal. Você falou que
você teve algumas reprovações, né? Lá em São Paulo você não passou por uma questão, no Rio Grande do Sul, 4 questões, se eu não me engano, É, né? Como é que foi para você lidar com a reprovação? Isso é uma dor muito comum, né? É sim, muito raro, pelo menos eu não conheço, quem tenha passado na primeira prova, né? Eu só fiz uma prova e passei, né? Como é que sim. foi lidar com isso? Eu acho que foram situações diferentes, assim, no Rio Grande do Norte, do Sul, eu não fiquei triste propriamente dito, porque a reprovação para mim não foi uma coisa doída, na verdade, me mostrou que eu estava evoluindo. Então, foi aceitável, ok. A de São Paulo, eu botei muita pressão, porque esse ano de 2018, né, foi o ano que eu conheci meu marido, a gente começou a ficar, e foi o ano que ele também estava fazendo o concurso dele, da PGE São Paulo. Então, eu tinha uma pressão muito maior em mim de passar nessa prova de São Paulo, porque seria uma situação que facilitaria a gente ficar junto. E quem tem relacionamento de concurseiro sabe que essas dificuldades. Então, são Paulo foi muito sofrido para mim por causa disso. Ao mesmo tempo, Minas foi mais sofrido ainda, porque na minha cabeça, assim, eu nadei e morri na praia, porque eu não passei por muito pouco ponto e na discursiva para objetivo, para prova oral. E a discursiva sempre foi algo que eu sempre tive muito mais facilidade. A objetiva sempre foi mais difícil para mim. Então, na minha cabeça, se eu passar na objetiva, eu vou conseguir, vai dar certo. E não foi, foi por pouco ponto, assim. E aí, esse foi bem sofrido. Então, eu acho que depende da expectativa que você coloca em cada prova. E também é aquela coisa de você ter uma inteligência emocional de entender que o resultado, aquilo que eu falei, não está no seu controle. Às vezes você quer muito uma coisa, e você tem que olhar para aquilo de uma forma realista. Não se botando na posição de vítima, que eu me coloquei, poxa, nadei e morri na praia, né? Isso é um vitimismo. Claro que a gente sofre e tá tudo bem sofrer. Só que não é porque você foi escolhido para sofrer nessa prova. Foi por algum motivo que você não passou nela. Mas ter também a realidade de falar o que eu podia ter feito diferente? O que eu posso aprender com essa reprovação? O que eu posso melhorar? Então, eu comecei a fazer todas as minhas provas objetivas, eu corrigia. Eu pegava a prova, eu tenho aqui até hoje os meus papéis que eu ia postar no meu Instagram para o pessoal ver. Eu pegava uma folha, um papel A4, e eu ia resolvendo a prova inteira. E aí eu pegava aquelas questões óbvias que eu sabia a resposta e tal, eu não notava, não. Eu anotava, eu analisava as alternativas e eu via por que que eu acertei e por que que eu errei. Porque às vezes a gente acerta uma questão, mas no chute, não porque você sabe exatamente aquilo. Então, tudo que eu tinha, que eu não lembrava, ou eu via que aquilo não estava solidificado na minha cabeça, eu ia fazendo anotações, como se fosse o caderno de erros. Mas eu gostava de fazer no papel à mão, porque eu achava que isso era melhor, né, para mim. E aí, depois, nas vésperas das próximas provas, eu sempre lia esses meus papéis das provas passadas. E eu achei que isso fez muita diferença. Deu até de começar a fazer caderno de erros, contra essa análise que eu fazia das provas e alguns simulados eu fazia isso também. Porque às vezes a gente tem que ter clareza do que você está errando, por que você está errando, por que você está acertando, e aí eu fui pegando feeling de prova. Então, eu aprendi a chutar melhor, porque eu via a consistência, né, nas alternativas, por que aquelas alternativas estavam ali, e aí você começa a ter uma visão mais objetiva da prova. E que foi o que eu falei, a gente não estuda para concurso para se aprofundar no assunto, você estuda para aprender a fazer prova. E eu acho que isso foi o que me ajudou também a aprender a fazer prova e melhorar a minha nota, né, meus acertos. Muito legal. Vamos entrar então por esse caminho, que é a questão de forma de estudar, né? Você usou a expressão caderno de erros, né? Muita gente me pergunta, professor, eu devo fazer um caderno de erros, né? Tem gente que usa a expressão caderno de resumo, caderno de revisão. Como é que era esse teu caderno de erro? Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que você montou esse caderno. Eu tinha essas minhas anotações de provas Tá, e simulados que eu fazia à mão mesmo, e que eu fazia sempre bem objetivo mesmo. E no caderno de erros eu fazia das questões, que eu fazia, né, no site de questão e tal, ia montando. Então, eu pegava uma questão, resolvia.
Se tinha alguma alternativa ali que eu tinha dúvida, ou eu via algo que caía que eu não sabia, eu anotava. Sempre anotações bem objetivas, no Word mesmo, né? Ia colocando lá, e depois eu revisava. Porque também não adianta você fazer o caderno de erros e só botar lá e não revisar. E, e eu percebi também a importância do caderno de erros quando eu via lá no site que eu já tinha resolvido aquela questão 3, 4 vezes e eu tinha errado as 4 vezes, ou acertado uma e errado 3, sabe? Então eu pensava, por que que eu tô errando isso? E aí eu comecei a colocar no caderno, e aí eu li e revisava. Então tem coisas que eu meio que fixou na minha cabeça por causa disso. E a minha maior dificuldade sempre foi letra de lei, justamente por causa na minha cabeça eu tenho uma necessidade de que as coisas façam sentido. Então, às vezes, um artigo de lei solto no meio de uma alternativa, para mim aquilo não fazia sentido. Então, eu ficava buscando, é, na própria questão, ficar brigando com ela, entender o que estava querendo dizer aquela alternativa, sendo que basicamente era o copia e cola da lei. Então, eu comecei a ler muito lei. Véspera de prova também, eu fazia um esqueminha de ficar revisando os principais códigos, assim, né, os artigos, para eu ficar lendo várias vezes, porque aquilo inconscientemente ficava no meu cérebro. Então, quando eu batia o olho na questão, eu sabia que aquilo era um artigo aleatório, né, sei lá, do Código Penal. Aí eu achei que eu fui evoluindo também dessa forma. Legal. O, a sua forma de revisão era então só o caderno de erros ou você tinha mais algum outro elemento ou mais algum outro material para fazer revisão? Não, eu usava. Dependia da matéria, Tá. e do dia também do que eu ia estudar. Às vezes eu fazia mais de uma revisão do mesmo assunto. Então, às vezes eu estudava um assunto, né, lia meu resumo, ou PDF, não sei. E aí depois eu ia, na revisão, eu fazia questão. Ou eu fazia o contrário também, eu gostava de fazer isso. Primeiro eu fazia a questão do assunto sem estudar, e aí depois na revisão eu estudava o assunto. Porque, como eu já tinha feito, questões, e eu tinha errado algumas coisas, eu já ia estudar com uma visão mais objetiva do que era cobrado na questão. Então, mesmo eu errando mais, aquilo depois fixava na minha cabeça mais fácil quando eu ia revisar e ler a matéria. Então, eu Tá. usava, aí normalmente eu fazia isso, ou eu revisava fazendo questão, ou lendo os artigos da lei, e o caderno de erros. Eu botava o caderno de erros no dia que eu fazia questão, né? Eu fazia questão, depois eu lia o caderno de erros das outras questões que eu já tinha feito. Era mais ou menos assim. Perfeito, perfeito. É, você falou que tinha muita dificuldade de organizar o estudo, né? Como é que você organizou, quando você conseguiu descobrir uma forma de organizar, como é que você, na prática, organizou seu estudo? A pergunta é para ajudar aquelas pessoas que têm essa mesma dificuldade de se organizar. Quando eu comecei a estudar mais regular e tal, que eu comprei um curso que fazia a organização para mim, isso foi mais ou menos o meu estudo para formar a base, né, Tá. das matérias principais. Depois que eu já tinha estudado mais ou menos todas as matérias, formado a base, e aí eu comecei a ficar um pouco mais livre, porque eu já tinha aprendido essa minha organização. Então, basicamente, eu só revisava, né, num certo ponto. Não tinham mais matérias que eu precisava aprender, assim, do zero. Era mais aquela revisão, para ir solidificando os assuntos. Tá. Então, normalmente eu tinha uma tabela no Excel e aí eu colocava, mais ou menos, eu botava umas 2 matérias no dia, diferentes, lá, direito penal, constitucional, não sei. E aí, dentro dessas matérias, eu ia mesclando. Então, um assunto eu lia ele a primeira vez, outro assunto eu revisava por questão, ou eu revisava lendo lei, né? E depois trocava o assunto. Porque eu nunca gostei de escolher um assunto e ficar nele o dia inteiro, porque isso acabava cansando a minha cabeça e eu não rendia tanto. E eu sempre gostei também de misturar os estímulos, porque se você pega, eu vou ler uma matéria, você fica a manhã inteira só lendo, 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 aquilo você não está absorvendo nada, você não está tendo um estudo dinâmico. Então eu sempre colocava questão, leitura de assunto, né, ou de jurisprudência, eu ia mesclando né, as formas de estudar para ficar um pouco mais dinâmico e minha cabeça cansar menos, assim, né? Eu conseguir continuar estimulando. Muito legal isso que você falou. Eu tô lembrando aqui. Calma aí. Eu tô lembrando aqui que eu faço mentoria, né? Então, às Uhum, vezes, eu tenho que conhecer as pessoas para poder dar uma boa sugestão. E eu já tive experiências interessantes, Kenny, que é assim. Uma vez eu fiz até, foi até
assim, as pessoas nem sabem que eu fiz um laboratório com elas, né? Mas eu tive duas mentoradas, né? Já faz um tempo isso. Que elas Uhum, começaram mais ou menos, elas não se conheciam, elas começaram mais ou menos na mesma época, elas eram muito parecidas, mas elas não se conheciam, né? Foi uma coincidência, né? E tinham mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos o mesmo estilo de vida, sim. e as duas se autodiagnosticavam com pessoas muito ansiosas, né? Então as duas eram muito ansiosas, muito parecidas, né? Uhum. E aí eu fiz um teste com as duas ao mesmo tempo. E a resposta ao teste foi oposta. Isso é muito legal. Eu Mas, passei para elas, o teste foi durante 2 semanas, elas ficariam estudando uma única matéria. Uma uhum. única matéria. Então a gente escolheu a matéria, e aí aquelas 2 semanas elas iriam estudar o máximo possível aquela matéria. Estudando, fazendo grifo, o resumo, revendo, fazendo questão durante 2 semanas. Depois de 2 semanas elas voltariam e me dariam feedback. A reação das duas foi oposta. Por quê? Uma, ela virou, e eu tô lembrando disso por causa da tua história, porque ela virou e falou o seguinte: eu odiei estudar uma matéria só. Ela falou assim, eu fiquei cansada, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, eu achava que eu estava me prejudicando por não estar estudando outras matérias ao mesmo tempo, eu fiquei aflita, eu não saía do lugar, eu odiei. Ela falou, odiei, 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 odiei. Eu falei, pô, legal. A outra voltou pra mim e falou assim: eu adorei estudar assim. Eu falei, por quê? Ela falou assim: porque me deu calma, eu fiquei em paz, porque eu conseguia entender o que eu estava estudando, eu não mudava o tempo inteiro, e eu conseguia ir de início, meio e fim, fechava o raciocínio. Pô, eu adorei, eu só quero estudar assim dessa maneira. É muito louco isso, né, Kenia? Porque assim, são duas experiências iguais, mas com resultados extremamente opostos. E a tua experiência, ela vai nessa linha. Tipo assim, você falou claramente isso, eu gostei disso, você falou. Você alternava estímulos, né? Porque você já se conheceu, já sabia que se ficasse num único estímulo ou numa única matéria, ou estudando uma única matéria de um jeito só o dia inteiro, isso ia te cansar, e você precisava fazer essa alternância de estímulos porque você aprendeu a se conhecer, né? Muito bacana. Sim. Para mim, eu gosto de cumprir metas, assim, enxergar visualmente de que eu estou evoluindo. Então, Uhum. quando eu colocava uma meta só, muito grande, por exemplo, ler, sei lá, 80 páginas, isso para mim me gerava uma certa ansiedade, porque no meio do caminho, às vezes você se distrai, né? Aí o tempo vai passando e eu não acabo. Aí você começa a querer ler aquilo mais rápido para poder cumprir a meta, né, em pouco tempo e para de absorver. Então eu sempre gostei de colocar metas pequenas, menores, porque me dava um senso de evolução, de que eu estava cumprindo. Então eu estava sempre focado no que eu estava fazendo. Para mim, eu vi que isso que funcionava melhor. Isso é fantástico. Metas pequenas, senso de evolução. Sim. Muito bom. Erros. O que que você considera? Eu sei que você, de certa forma, já tangenciou em vários, mas só para a gente deixar isso aqui organizado. Quais erros você identificou na sua jornada? Coisas que Olha, você, olha, eu não faria de novo. sim. No, talvez o ponto principal é eu teria tentado ter uma visão mais sei lá, realista do que eu queria, né? Assim, daquela coisa da maturidade, de pensar o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer. E não, né, ficar meio perdida. Eu acho que talvez esse seria o primeiro ponto. Dito isso, na parte de estudar mesmo, de começar, eu teria, desde o início, priorizado fazer questão e ler lei, né, e jurisprudência, né? Porque tinha tanto apego que eu queria aprender os assuntos e aprofundar, e aí eu lia livros e tal, que eu acabava não evoluindo, porque aquilo que eu falei, eu não estudava para aprender a fazer a prova. Eu queria aprender o assunto e aprofundar. E, naturalmente, conforme você vai estudando, conforme você vai fazendo questão, você vai vendo o que você precisa saber sobre aquilo. Acaba sendo um estudo mais inteligente. Eu acho que o ponto principal, para mim, que mudou a minha jornada, foi isso, ter incluído esses pontos que, para mim, eu acho que são essenciais para você passar numa prova hoje, que é ler a lei seca,
fazer questão e a jurisprudência. Porque numa prova objetiva, muito pouco de doutrina, assim, de conhecimento mais profundo é cobrado. E conforme, então, você consegue ir evoluindo melhor, eu acho que nos aceitos. E conforme eu acho que você vai estudando, você vai montando a sua base, naturalmente você vai estudando a doutrina, porque você começa, né, a aprofundar um pouco mais nos assuntos, e isso vai te ajudar numa prova discursiva ou numa prova oral. Então, eu acho que teria sido, se eu tivesse feito o oposto, né, focado em questão, lei seca, jurisprudência, e depois, ou né, mesclado as duas coisas com a doutrina, eu talvez teria evoluído mais rápido, em vez de ficar muito apegada, querendo aprender matéria, entender e tal. Legal, legal. É, então, assim, são muitos aprendizados que você está trazendo na prática para a Uhum, galera, né? E quando você fala que um dos erros que você comentou, você já tinha falado isso antes e voltou agora, né? uhum, Foi ter aprofundado demais, estudar não para fazer prova, estudar para conhecer, e não ter focado em legislação, questão e jurisprudência desde o início. uhum, Outro erro que eu vejo muito comum, né? Assim, a pessoa ela quer estudar, e eu vou colocar essa impressão, queria que uhum. você comentasse. A pessoa ela vai estudar e ela fica com aquela sensação de que ela tem que, por exemplo, inquérito policial, vou pegar uma coisa aí da tua área, né? Ela pega ali inquérito policial e ela quer estudar inquérito policial e terminar aquele estudo sabendo 100% do que ela estudou. Isso Sim, é irreal. Primeiro, o teu cérebro ele não vai absorver tudo que você estuda na primeira vez. Você sim. precisa de repetir aquilo algumas vezes, né? E aí a pessoa não só quer saber tudo aquilo, terminar e saber tudo, como ela quer saber tudo muito profundamente, né? E aí é aquilo que você falou, né? A pessoa termina se perdendo no estudo desnecessário, né? Uhum. Quando você descobriu isso, né? Como é que quando você descobriu isso, você não precisava estudar para conhecer profundamente, mas estudar para fazer prova. O que que mudou na prática, assim, em termos práticos, o que que mudou a forma de estudar? Você deixou, por exemplo, você deixou de estudar livros profundos e passou a estudar manuais, ou você passou a ver videoaula, o que que na prática fez você mudar de comportamento ao deixar de estudar profundamente para estudar mais objetivamente para concurso público? Eu, eu lembro que quando eu já comecei a estudar essas outras áreas, já tem um tempo, né? Você tem que perdoar meu cérebro aí. Claro, Mas eu lembro que eu chegava a fazer resumo. Eu sempre gostei de escrever, tá. assim. Mas hoje, talvez também, não sei se é algo que eu indicaria, porque você acaba perdendo muito tempo fazendo resumo. Mas na época me ajudou porque eu tinha o meu material e eu tenho um pouco desse apego da memória visual, sabe, fotográfica, de saber onde que estão as coisas. E aí isso me ajudava, assim, eu lembrar dos assuntos. Então, eu parei, eu não estudava mais livro, eu pegava livro, às vezes, pontualmente, quando eu queria, Tá. tinha um assunto, alguma coisa que eu não, que eu queria saber melhor, né, alguma coisa assim, aí eu pegava o livro, fazia algumas anotações mais objetivas para eu ter ali no resumo para mim, para me usar depois se eu precisasse. E aí eu comecei a estudar só lendo esses meus resumos que eu já tinha feito, e depois, aí e também fazer questão, aí tinha meu caderno de erros, eu ia colocando essas coisas que eu evoluindo, né? Porque também eu ia Tá. solidificando alguns assuntos. Então tinha coisa que eu não precisava ficar lendo mais, que já estava fixo na minha cabeça. Até hoje, assim, que eu não estudo, né, mais para concurso, tem coisas que, sei lá, alguém me pergunta, eu já falo automático, assim, eu nem preciso pensar, eu falo porque eu já sei, aquilo tá grudado no meu cérebro. Claro. Mas aí era mais ou menos isso que eu fazia. Talvez hoje, eu não sei se eu teria feito esses resumos, porque realmente eu perdia muito tempo. Talvez eu teria pegado materiais bons, né? Assim, às vezes PDF, coisas focadas e grifado, e às vezes eu faria talvez umas anotações mais objetivas, só Tá. para ir fazendo link no meu cérebro, né? Para eu ir lembrando e É. revisar, lendo o grifo, essas coisas. Essa questão que você falou de fazer o resumo, eu entendo o que você falou, né? Uhum. Que talvez você tenha perdido muito tempo, mas eu também relativizo. Também. Eu também não falo que é É, errado. É é, parte de uma coisa.
que tem gente que precisa disso, tem gente que consegue só ler e ir evoluindo. Então, eu É. tenho que ter um link para eu fazer uma revisão. Tanto que até hoje, coisas, livros que eu leio e tal, eu faço umas anotações ou no próprio livro, ou pego num post-it e anoto, porque eu vejo que isso é mais fácil de eu lembrar depois do que eu tô lendo. Até de Tá. assuntos aleatórios. Mas tem gente que consegue ter uma visão mais objetiva, né? E ler grife e tal, essas coisas. Talvez eu tentaria mesclar as duas coisas para eu não gastar tanto tempo, né? Por exemplo, fazendo à mão, mas também ter aquela âncora para me ajudar a lembrar, né? É Assim, porque voltar para é um tempo que você gasta no início, mas talvez você até economize depois ao fazer as revisões, né? Então, talvez sim. uma coisa compense a outra, né? Legal, legal. Ken, a gente está caminhando aqui para o fim e eu sempre faço um desafio aqui. E o desafio é o seguinte: eu quero que você imagine que a pessoa terminou de assistir a entrevista aqui e ela vai sentar para estudar. Ela vai abrir o livro dela, o computador, abrir a videoaula, não sei, o material. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua. By Kenia Ferrari. Que frase seria essa? Ai, nossa, minha memória é péssima. Eu não sei como que eu passei em concurso com essa minha memória. Eu gravei um vídeo também outro dia que eu falei uma frase e foi mais ou menos isso. Eu acho que é, concurso, fazer prova de concurso, não é é como se fosse uma poupança que você, aos poucos, você vai colocando dinheiro e no final, sei lá, de um ano, os juros compostos vão agindo e você vai tendo um montante de dinheiro. Eu acho que o estudo é mais ou menos isso, assim, você vai estudando aos poucos e cada vez que você estuda, você vai solidificando mais conhecimento. Então, eu acho que a gente fica naquela ansiedade de querer saber tudo e erra coisa que já estudou, mas também tem que dar tempo ao tempo. Então, eu acho que é isso, assim, ter paciência para deixar o processo de solidificação de conhecimento passar. Porque quando você, que nem eu falei, tem coisas que hoje eu vejo que eu pisquei e já tá na minha cabeça já, de tantas vezes que eu li aquilo. Então, o revisar para mim, né, o repetir, a repetição, eu acho que é essencial. Eu nem falei numa frase, né? Não consegui esse objetivo. Não, mas eu tô anotando aqui e eu anotei aqui: concurso é como poupança que se acumula ao longo do tempo, né? E aí os Sim. juros vão dar esse resultado. Legal. Para terminar, eu quero que você queria te perguntar como foi receber a notícia, né? Assim, assim, se a sua memória não é muito boa, acho que isso você não deve ter esquecido, né? Não, eu tô até pra não chorar, porque toda vez que eu falo disso eu choro. Mas eu não vou chorar hoje. Eu acho que para mim, sei lá, o que fez, que foi mais importante para mim foi ver o meu nome na lista de aprovados. E nem foi assim, a posse, começar a trabalhar e tal. Eu acho que ver o meu nome, sei lá, no Diário Oficial foi a materialização de. Ó, já vou chorar de novo. De todo o meu esforço, porque eu acho que você tem que ser muito corajoso assim para estudar para concurso, porque é o tempo inteiro você batendo, sabe, em paredes, né, em empecilhos, obstáculos, e mesmo assim, mesmo sem saber se aquilo vai dar certo, você persiste. E eu acho que foi isso, assim, a materialização para mim que, poxa, que bom que eu não desisti, que bom que eu, né, lutei pelo que eu queria. E eu consegui. Eu acho que foi mais ou menos isso. Olha, eu fico imaginando, eu quase me emocionei junto aqui contigo, porque de fato, assim, você é muito sofrimento, né? Assim, não é pouco, né? Assim, Sim. e aí tem gente que sofre em vários sentidos, né? Seja às vezes questões físicas mesmo, naturais, assim, externas, familiares, enfim. Mas a questão interna ela é muito pesada, talvez seja mais barra pesada. Eu já tive gente, inclusive, que eu vi desistir, né? Eu nunca me esqueço de uma pessoa que é brilhante, assim, estudava, sabia muito e levou um baque tão grande como a reprovação, que ela acreditava de fato que ia conseguir, que ela não conseguiu se recuperar, mudou de área. Graças a Deus ela se acertou bem na vida, né? Deu certo. Mas ela desistiu de um sonho, porque o baque foi muito pesado, né? Depois ela recalibrou o sonho para outra coisa e se deu bem. Ótimo, legal.
Mas é uma dor muito grande, né? Você lidar com essa espera, que você não sabe quando vai acabar, é, lidar com a reprovação, né? Com a expectativa. Você estava ali num relacionamento, né? Na época, teu namorado, né? Virou teu marido, indo Uhum. para São Paulo, você com a chance de ir junto e de repente a coisa não acontece. Então são frustrações atrás de frustrações. Então, eu imagino ver o nome ali no Diário Oficial. Eu tive um professor nosso, ele é procurador da República, que ele recebeu a ligação da banca, né? A banca ligou para. E aí a mulher dele filmou, né? E ele não conseguia falar. Ele só conseguia chorar, né? Chorar, 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 depois chorando. Ele agradeceu, desligou o telefone e continuou chorando. Aí veio as filhas, abraçaram ele, a mulher abraçou e ele não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar, chorar sem parar, né? Então, assim, é uma descarga de emoção muito grande, né? Muito legal. Parabéns Ah, de novo. obrigada. Toda vez que eu passo no aeroporto de Guarulhos, eu lembro quando eu voltei da primeira fase do Paraná, que das provas que eu estava fazendo era o estado que eu mais queria passar. E aí eu saí do aeroporto, tinha acabado de sair o gabarito, aí eu sentei numa mesa para conferir meu gabarito e tal, e eu tinha feito, acho que eu fiz 86, 85, eu acho, na objetiva, né, de 100. E aí eu liguei para minha mãe e eu fiquei. Eu sentei no telefone com ela chorando, tipo, desesperada. Eu falei, mãe, eu passei, porque é aquilo, né? Eu falei assim: se eu passar na objetiva, eu vou até o final, eu vou passar. E aí eu lembro até hoje, toda vez que eu passo nessa parte do aeroporto, eu lembro, eu fico meio emocionada, assim, que é muito. Eu, sei lá, eu acho que a palavra pra gente, concurseiro, é resiliência. É você persistir, mesmo diante de todas as dificuldades, e ir até o final e conseguir ir atrás, né, do que você quer. Porque realmente, às vezes, é muito ingrato, assim, nem sempre não é uma linha reta, né? Então, o estudo, igual eu falei, tipo, já tive aprovações, tive reprovações, e se você olha no meu olho da vaga lá, a minha negócio tá assim, de nota. E é exatamente assim que funciona. E é difícil você ter esse emocional para lidar com esses altos e baixos, né? E É, perseguir e acreditar que você vai conseguir. imagino. Muitos altos e baixos mesmo. Obrigado por ter compartilhado tudo isso. Última pergunta. Como é ser delegada? Para a galera aí que tá pensando, como é ser delegada? Ó, eu sempre brinco no meu Instagram que eu sou delegada de mentira, porque eu trabalho no plantão. E aí no plantão eu faço só flagrante, né? Não tenho o estresse de gerir uma delegacia, né? De tocar investigação e tal, não sou operacional nem nada. Mas eu acho que hoje o principal é você, quando eu penso em ser delegado, porque assim, a gente sabe que a polícia não tem a melhor estrutura, né? De todos os cargos de concurso, assim, do direito e tal. Mas a gente faz, às vezes, o possível e o impossível para ajudar as pessoas, para trazer um pouco de conforto ou dar uma resposta, né, para a sociedade, mesmo diante de, às vezes, um Estado que não te dá nada, assim. Então, eu acho que é um trabalho muito difícil, você tem que ter muita saúde mental, assim, para poder lidar com todos os obstáculos, mas eu acho que o trabalho que a gente faz para ajudar as pessoas é muito importante. Então, é o que eu tenho, assim, de visão hoje de ser delegada. Eu acho que é isso. Opa, legal, legal. Kênia, acho que ficou bem dado o recado aí pra galera. Galera que quiser ser delegado, tá aí o estímulo. Qual é a sua rede social, Kênia, pro pessoal te seguir? É Kênia Ferrari, Kênia com Y. Tudo junto, só Tudo isso. junto, sim. Arroba Kênia com Y, Ferrari, tudo junto. Legal, bacana. Pode me seguir Pessoal, lá. então, Chorar tango, eu tô sempre respondendo. legal, legal, bacana. Pessoal, então vocês viram, eu vi que você tem até uma questão, um negócio de curso de questões discursivas lá, né? Um cursinho de questões discursivas para ajudar o pessoal para delegado. Então, pessoal, pode ir lá seguir, acompanhe o trabalho da Kênia, que vai ser bom para vocês. E mais uma vez, obrigado. Manda um abraço aí para toda a tua família, né? Agora que a gente descobriu que É parente. provavelmente é parente. A minha esposa esteve aqui e eu quero te apresentá-la aqui depois que a gente terminar a Tá. entrevista. Então, pessoal, um beijo para vocês.
Galera, não esquece de curtir o vídeo, compartilha essa entrevista, né? Manda mensagem lá pra Kênia, manda um agradecimento pra ela, que vai ser muito bacana, tá bom? Valeu, pessoal. Um beijo pra vocês. Obrigada.